Olá, tudo bem? É, Vamos dar início então à nossa live. Quero só um feedback para ver se vocês estão me ouvindo. E é com uma grande alegria então que nós estamos aqui presentes. Estou mudando só um pouco. Ah, ok. Ah, que bom. Então tá. A gente tentou pelo computador, mas não deu certo. Mas se estão me ouvindo, tá muito bom. Então é um grande prazer. Pena que eu tinha planejado todo um. Vou mostrar aqui para vocês a minha coruja de estimação. E aqui é a nossa árvore da Edith. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás, porque agora tudo mudou com o celular. Mas tudo bem. Gente, então é uma grande alegria que a gente está aqui hoje, comemorando, né, o nosso mês de aniversário. Faz um ano que nós estamos com a nossa Chouette, Cursos e Educação. Primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu falar um pouco o que nós vamos fazer hoje à noite, eu vou explicar para vocês por que Chouette, né? Já vou dando uma dica, Chouette é coruja em francês e vou explicar por que a gente escolheu esse nome para a nossa empresa. E também aqui o nosso mostrando, né, a grande protagonista também de todo esse nosso sonho, que é a nossa querida Edith Stein, né? E a árvore aqui da sua vida, da sua família, dos seus amigos. Eu vou me apresentar, então eu vou falar um pouco por que nós começamos, né? Por que a gente teve essa ideia de fazer essa empresa de cursos e educação online, qual é o nosso objetivo. Mas para isso eu vou falar um pouquinho da minha vida, que eu acho que é importante para vocês entenderem o contexto. Eu sei que eu já tinha bastante tempo essa página da filosofia comentada, que é onde eu colocava os slides das minhas aulas que eu dava no Seminário Maria Mater Ecclesi, sobre fenomenologia da religião, filosofia da religião. E quem me segue desde lá o início vê como minha vida foi passando por várias etapas. Então, eu vou começar do início, né? Falando como tudo isso aconteceu, né? Então, eu me chamo Maria Cecília, eu sou professora de filosofia, sou gaúcha, nasci em Porto Alegre em 1963. Então, eu nasci num período muito importante da história da nossa igreja, que é o Concílio Vaticano II, né? Um momento em que a igreja estava repensando a participação dos leigos na vida da própria igreja, né? E por isso esse momento, né, ele foi seguido de grandes transformações, né? Eu não sei porque quando eu era pequena já não era mais assim, mas quem tem mais idade sabe, as missas elas eram rezadas em latim, o sacerdote de costas para o público, e as pessoas tinham muito pouco contato, né? Não se lia a Bíblia, era uma outra visão, né? Tudo era um pouco já formatado. Então, logo depois do concílio se pensou, né, uma modernização, uma participação das pessoas, não só na igreja, mas também que o cristianismo pudesse entrar na sociedade. Bom, eu nasci nesse período, né, de uma família de filhos de imigrantes italianos, lá no Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre mesmo, uma família de pessoas católicas, mas meus pais, na juventude, eles já estavam participando daqueles movimentos de juventude na igreja, né? Então, eles já tinham uma ideia de uma nova, né, de um novo modo de viver a religiosidade e tudo. Então, eu nasci, me cresci nesse ambiente, né? Também lembrem que perto dos anos 70, né, nós já começamos a ter também aquela proposta
né, os encontros depois foram acontecendo na América Latina, e essa vontade de uma maior participação política, né? E aí nós tivemos a influência da teologia da libertação, né? E a ideia da opção pelos pobres, né? Eu lembro, eu estudei numa escola de irmãs dominicanas, que eram umas irmãs, inclusive bem avançadas, assim, para aquela época, né? E sempre nos foi incutido, assim, primeiro o humanismo, né? E uma grande responsabilidade social. Então isso era uma coisa que me incomodava, assim, desde pequena, né? Desde bem pequena, eu não ter... o fato de eu ter nascido com, né, num local em que eu tinha as minhas necessidades satisfeitas, né? E outras pessoas que eu convivia, eu via na rua, que tinham uma vida muito, muito pior do que a minha. Aquilo me deixava muito desconfortável, né? E aí eu comecei a participar já desde cedo de grupos de jovens, né? Lá no Rio Grande do Sul chamava-se CLJ, né? Curso de Liderança Juvenil. E logo em seguida eu já comecei a participar dando palestras. Então eu digo, eu não fiz licenciatura, as cadeiras pedagógicas na filosofia, mas eu exercitei bastante nesses grupos que eu participava, porque logo em seguida você faz um retiro, depois te convidam para dar palestras, e aí você vai, de certa forma, ajudando, né? E tendo essa participação também mais ativa. E depois, antes mesmo de entrar na faculdade, eu comecei a fazer parte de um grupo de Emaús, que também eram para jovens, né? E pensava muito no que eu iria fazer da minha vida, e sempre pensei em montar uma instituição, uma fundação para recolher as pessoas de rua. Mais tarde eu fui descobrir que, no fundo, a minha grande questão, né, era por que algumas pessoas elas se despersonalizam, né? Ou elas não se vivenciam realmente como seres humanos integrados na sociedade, etc. Então aquilo era algo que me incomodava bastante. Eu comecei a fiz o curso de administração de empresas pela Federal lá do Rio Grande do Sul. No último ano eu percebi que não ia dar muito certo, porque eu estava trabalhando já com grupos dentro da igreja de Emaús. A gente já estava trabalhando em comunidades pobres, e eu percebia que tinha alguma coisa errada, não era oferecendo melhores condições de vida apenas, que a gente iria ter uma transformação social. E aí eu posso dizer que começou uma grande crise, né, existencial. Tive contato com os seminaristas que eram bem engajados na teologia da libertação, mas com uma matriz bem marxista, né? E que, inclusive, eles diziam que a gente não deveria evangelizar na periferia, porque a periferia tinha que tomar nas armas, né, para fazer a revolução e, enfim, poder instaurar o cristianismo. Então, tudo aquilo foi me deixando muito insatisfeita, né? Eu já tinha meus 12, 13 anos, num dos retiros que eu fiz, eu descobri a leitura da Sagrada Escritura, e eu devorei, assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, e eu dizia, eu não vejo isso no Antigo Testamento, eu não vejo isso no Novo Testamento. E fui conversar com padres, amigos, até bispos, professores, e estava todo mundo muito confuso naquela época, né? A gente tem que reconhecer e se dar conta, as comunicações não eram como são hoje, né? E naquela época, todas aquelas questões que tinham sido discutidas, foram discutidas durante o Concílio Vaticano II, né, que foi até 65, elas demoraram um bom tempo para chegar, né, até os outros países.
E o clero também estava muito perdido. Eu lembro que as irmãs da nossa escola, de repente, pararam de usar o hábito, mas elas também não entendiam muito porquê, né? Então foi um processo bem abrupto, a gente pode dizer, né? De transformação. E aquilo me deixou muito, né? Eu tinha 18, 19, 20 anos, eu não entendia, e eu achei que pensei, puxa, não consigo pensar na ideia de um Deus sem igreja, sem Cristo e etc. E aí eu me coloquei uma pergunta: e se tudo isso é uma criação do ser humano? E se Deus realmente não existe? Quem sabe, né? Isso não é uma alternativa mais viável e estamos brigando tanto por algo que nós próprios criamos. E realmente eu entrei num período de agnosticismo muito profundo, né? Foram 6 anos sem ter contato nenhum com a igreja, também com os meus antigos amigos e tudo. E naquele momento eu decidi não terminar o meu curso, né? E entrei para pedir transferência interna, fiz o teste e entrei na faculdade de filosofia. E eu pensei, bom, vou tentar entender então os valores éticos e morais a partir da humanidade, né? E lá na Federal do Rio Grande do Sul a gente tinha um grupo bem forte de filosofia ética e filosofia política, né? E eu entrei e realmente me encontrei na filosofia, né? Eu sei que no primeiro semestre eu já comecei a receber, já me convidaram para fazer um projeto de iniciação científica, né? E a partir do meu primeiro semestre, em que eu já tinha feito as cadeiras básicas por causa do outro curso, eu já comecei a trabalhar com pesquisa. Conheci Hegel, que foi este filósofo alemão, que também vivenciou um período de turbulência na sua juventude, 18 anos, estourou a Revolução Francesa, né? Hegel estava lá no seminário de Gotinga, junto com seus amigos, e eles ficaram maravilhados que, enfim, né, as ideias alemãs de liberdade, fraternidade, né, igualdade, elas iriam se tornar realidade no solo do povo francês, né? Ele se animou bastante, mas depois ele percebeu, com a evolução da Revolução Francesa, o terror jacobino, e ele percebeu que aquele caminho não tinha sido um caminho, não tinha sido conduzido do modo como se era esperado. E Hegel foi estudar, então, se dedicou, né, ao estudo da natureza humana, da pessoa humana, aquilo que chamava da consciência, depois ele chama de espírito, né, e da história, da ação dos homens na história. E, inclusive, é de Hegel que eu tirei esse nome da Chouette, né? Inclusive, essa coruja me foi dada por uma querida professora minha, Gwendoline Artsic, lá da França, onde eu estudei 5 anos depois, fazendo mestrado e doutorado em Hegel, sobre a fenomenologia do espírito, essa obra dele, né? Hegel tinha que é chamado os aforismas de Iena. Hegel tinha um aforisma em que ele dizia que nós sabemos que, para quem não sabe, a coruja é o símbolo da filosofia, né? Ela é a ave de Minerva, ela é considerada o símbolo da sabedoria, né? E Hegel dizia, por que sabedoria, né? Porque a coruja, ela precisa esperar o ocaso do dia da história, né? Que é a luz, para que tudo fique escuro, para que ela possa começar a enxergar, né? A gente aí sempre representa, né? A coruja tem esses olhos grandes, a gente sabe que a coruja ela é notívaga e ela enxerga à noite, né? E no fundo o que Hegel queria dizer é que a filosofia ela precisa, ela nos convida a uma mudança de olhar. E aquilo caiu assim realmente num solo muito frutífero, né? De todo aquelas meu desejo de tentar construir um mundo melhor e entender, né, por que as coisas se encaminhavam daquele jeito, por que as pessoas não podiam ter uma participação maior na sociedade, etc. Por que a gente não se sente responsável por aqueles, né, que não têm uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa. Então,
Eu comecei já fazendo grupo de pesquisa com um professor, era um hegeliano já bem famoso, que faleceu ano passado, Carlos Roberto Cirne Lima, né? Depois também tinha acabado de chegar um outro professor da França, professor Denis Rosenfield. Quando eu acabei meu projeto de pesquisa com o professor Cirne Lima, eu comecei com o professor Denis Rosenfield a trabalhar Hegel, né? E começamos também lá na Universidade na Federal do Rio Grande do Sul, começamos a receber já no segundo semestre professores que vinham de outros países, né? E que davam cursos intensivos e a gente podia ter esse contato, né, com pessoas de fora que estavam, inclusive professores que estavam escrevendo, publicando seus livros. E aí foi que eu conheci Pierre-Jean Labarrière e a Gwendoline Artzik, dois especialistas em Hegel. Ele era um padre jesuíta, ela tinha sido carmelita, mas por problemas de saúde tinha saído da vida reclusa, né? Mas ela era uma filósofa e jornalista da La Croix, que é um jornal católico francês. Inclusive ela acompanhava as visitas do Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, porque ela era polonesa, né? Então, dominando bastante a língua dele, né? Ela tinha esse contato próximo com ela. E com esses professores eu conheci esse mundo, que é o mundo da filosofia, né? Um mundo de algo que nos convida, né, a olhar para nós mesmos e a olhar para uma outra realidade. Terminei meus estudos lá na Federal do Rio Grande do Sul, já me envolvendo, né, planejando um mestrado, doutorado em Hegel, né? Me encantei com o texto da Fenomenologia do Espírito. É o primeiro texto que Hegel escreveu e foi lá que ele mostra um novo método de filosofar, muito pouco compreendido até hoje, né? Um livro que eu estudei ao longo de uns 10 anos e durante o período de férias eu dava um jeitinho e ia para a França e passava o semestre de inverno lá, que era o nosso verão aqui, seguindo os seminários do Piaget, da Gwendoline e outros professores lá. Também segui vários seminários que eles tinham de retradução da obra hegeliana, né? E aí com eles eu soube, né, que Hegel, tal como Marx fala, e esse Hegel usado tanto, né, citado tanto pelos marxistas, é um Hegel que é um Hegel que foi traduzido já do alemão para o francês por autores marxistas, então que de certa forma já deram, né, vamos dizer assim, formataram o texto, né, deram um outro contexto, então de certa forma reduziram, né, vamos dizer assim, a virtualidade, né, daquilo que o próprio Hegel tinha, né? Hegel, apesar de ele falar bastante filosofia política e tudo, ele era um protestante. Ele tinha inclusive estudado num seminário para se tornar pastor. Depois ele tinha decidido que a vida dele seria melhor de uma outra forma no mundo, né? Inclusive ele dizia que a oração cotidiana do filósofo é a leitura do jornal, né? E casou, teve filhos, né? Então, um filósofo que eu sempre me achei muito interessante, um filósofo normal, né? Uma vida normal como a nossa, né? Muito preocupado por pensar história, pensar uma filosofia não separada da ação concreta no mundo, né? E então a retradução das obras de Hegel foi uma grande riqueza que eu pude, né, acompanhar. E com isso eu fui obrigada a, além do francês, estudar o alemão também, né? E perceber também a maravilha dessa língua e a riqueza e a seriedade que é o trabalho de tradução, né? Bom, acabei sendo convidada para fazer meu doutorado lá na França. Fiz o mestrado lá, fiz os 3 anos de doutorado em tempo até recorde. Eu era bolsista do CNPq. Nesse meio tempo eu conheci meu esposo lá, nós nos casamos. Ele tinha ido
apenas para visitar a irmã, que era com quem eu estava morando, que é pessoas, nós temos família em comum, não a família, a mesma família, mas amigos em comum, né? Depois descobrimos que os nossos bisavós vieram juntos da Itália, né? Eu e meu esposo, e a gente acabou se conhecendo. Ele também estava terminando medicina, residência, conseguiu terminar sua residência na Itália e conseguiu trabalhar já como médico na França, né? Médico estrangeiro, né? No Instituto Gustave Roussy. E aí eu fiz meu doutorado, tive meus 2 filhos lá, e na minha segunda gravidez eu tive problemas na gravidez, tive que me internar com 6 meses de gravidez para não perder meu bebê. E ele nasceu, mas logo depois ele teve uma broncopneumonia e também precisou depois ficar 1 mês internado. Teve desenganado, né? Mas nesse meio tempo, com todas essas vicissitudes que a gente vai passando, eu tinha me reaproximado da fé, né? Através da família do meu esposo. E aí nós chamamos um sacerdote para batizar o nosso filho, que tinha 20 dias, nosso bebê tinha 1 mês já naquela época na UTI, e a partir daquele momento ele começou a melhorar, né? Então, graças a Deus, ele saiu muito bem, hoje é um homem forte, os 2, né? Mas eu acabei perdendo esse período finalzinho, que era quando eu já tinha minha prova, minha tese já estava aprovada, praticamente toda escrita. Precisava fazer algumas modificações e aprofundar algumas coisas. E eu precisava de mais 6 meses de bolsa, que por contrato eu tinha direito. Mas o CNPq naquele ano resolveu que não iria aceitar nenhum pedido de prolongação de prazo, mesmo se tivesse no contrato. Então, chegaram em casa no envelope as passagens minha, do meu esposo e dos 2 filhos para a gente voltar para o Brasil. Então, voltamos ao Brasil, meu esposo já estava querendo voltar ao Brasil, né? E lá, assim que eu voltei, eu pensei, não, tudo bem, daqui a 6 meses eu dou um jeitinho, né? Tinha um filho de 1 ano e 3 anos, assim que der eu volto, defendo e tal, mas N problemas de familiares, de acidente de meus sogros e outras questões que foram acontecendo, eu não consegui, foram se passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tentei defendê-la, tentei defendê-la aqui no Brasil, né? Em 2, 3 vezes, em 2 ou 3 universidades, mas na última hora aconteceu alguma coisa que não dava certo. Chegou um momento em que eu falei, olha, tá claro, eu acho que isso não é vontade de Deus, e como nesse meio tempo meus filhos já estavam crescendo, já estavam indo à escola, eu comecei a me envolver com a vida na pastoral aqui na minha paróquia, que estava sendo criada, próxima aqui na Forania do Morumbi, né? E aí comecei a me envolver nós participamos de um grupo também de adoração junto com seminaristas do propedêutico, e eles estavam fazendo filosofia, então a gente conversava um pouco de filosofia, mas do fundo, toda aquela minha sede de saber, eu acabei, né, direcionando, né, para a leitura dos documentos da igreja. Conheci o padre Patrício Chiadini, comecei a fazer um curso lá na Santa Terezinha, de espiritualidade carmelitana. Foi maravilhoso, um curso que durou 3 anos, e realmente me abasteci muito e falava, puxa vida, depois de uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Terezinha, um São João da Cruz, uma Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Hegel não é nada, né? E no fundo, eu fiquei com essa ideia, né, de que eu tinha superado uma fase, né, e que a filosofia tinha ficado, e eu me dizia, bom, depois que meus filhos entrarem, né, já tiverem faculdade, tudo, eu vou pensar o que eu vou fazer, né. E nesse meio tempo, alguns amigos sacerdotes diziam, puxa, mas você fez tanto, volta à filosofia, e eu dizia, não tem mais sentido para mim, né,
tudo que eu tô aprendendo na igreja, né? Eu comecei a ler os documentos do Concílio Vaticano II, maravilhosos, as encíclicas de João Paulo II, né? Naquela época era João Paulo II. E aquilo me parecia mais que suficiente. Nesse meio tempo, uma congregação religiosa se mudou para frente da minha casa. E eu recebi os Legionários de Cristo. E eu recebi uma visita de um dos irmãos e começamos a conversar. E ele falou: o que você faz? O que você fez? Eu falei: agora eu tô cuidando dos filhos e tal, mas eu fiz filosofia. E ele falou: poxa, adoro filosofia. E aí nós começamos altos papos, né? Falando sobre Kant, sobre Hegel, sobre idealismo alemão. Ele também gostava muito, ele é gaúcho também. E aí eu falei, ele falou: puxa, que bacana, e você não vai usar a filosofia agora para sua vida, você nunca pensou em dar aula? Eu falei: olha, eu nunca pensei, eu sempre fiz pesquisa, sempre fui pesquisadora, né? Ao longo de 8 anos eu fui bolsista, pesquisadora, 10 anos. E falei para ele: nunca pensei nisso. E ele falou: mas eu acho que você vai mudar sua opinião e eu vou lhe dar um texto para ler. Ele me deu para ler a conferência Verdade do Cristianismo, de Joseph Ratzinger, que eu já me apaixonei por ele antes de ele ser o nosso novo Papa, em que ele faz toda uma análise histórica e mostra como fé e razão se conversam, se trocam e se alimentam ao longo, né, no fio da história da humanidade. E logo depois, que eu li o texto, eu falei para esse irmão, falei: puxa, realmente faz sentido para mim isso, né? Por que eu tenho que descartar uma coisa, né? Por que eu não posso ter as duas? E aí ele me falou para ler a Fides et Ratio, né? Fides et Ratio foi uma grande mudança na minha vida, né? Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? No fundo, eu vivia também internamente uma certa esquizofrenia, né? Uma certa divisão entre aquela minha formação filosófica, intelectual, agnóstica, né? Porque ainda mais em faculdades federais a gente estudava os gregos. Aí dos gregos a gente entrava nos modernos, né? Os medievais, assim, eram praticamente inexistentes, né? Eu lembro que eu tive uma disciplina de filosofia medieval, que eram as troca de cartas entre Bernardo e Heloísa, né? Ou seja, mesmo que nós tivéssemos professores maravilhosos, na Universidade Federal, eles, de certa forma, não eram... Eles eram convidados a não falar nada que tivesse, né, alguma relação com religião. Então, essa tinha sido minha formação, por isso eu achava normal, né, que elas tivessem totalmente separadas. E foi então que como eu falei, com a Fides et Ratio, minha vida mudou, né? Mudou completamente. E aí, neste mesmo ano, essa congregação, eles tinham criado, a pedido dos bispos aqui no Brasil, um seminário supradiocesano que fosse para todas as dioceses do Brasil que quisessem enviar os seus seminaristas. Aqui próximo, em Itapecerica da Serra, né, o Seminário Maria Mater Ecclesiae. E só que eles não tinham conseguido acabar a obra tal como tinha sido previsto, e os seminaristas da nossa diocese Campo Limpo não tinham feito o vestibular para entrar na faculdade que eles faziam, que era vinculada à PUC, porque eles iriam começar no Mater Ecclesiae. Então, o que o bispo fez? O bispo chamou o padre, que por coincidência era meu pároco, e falou para ele montar uma equipe de pessoas que pudessem dar esse primeiro semestre de filosofia para esses alunos, para eles não perderem, né? E assim que estivesse pronto, eles entrariam no seminário e continuariam seus estudos. Então, de repente, eu me vi sendo convidada. Eu fui a única... Bom, isso por muitos anos eu fui a única mulher a dar aula no seminário, mas naquele momento mais ainda, né? Eu fui também a única leiga naquele momento, né? Eu ser chamada a ser professora dos seminaristas aqui de Campo Limpo. E isso foi em 2005. E então nós fomos até o Mater Ecclesiae,
Fomos até o seminário dos Legionários de Cristo, que era em Arujá. Eles mostraram o currículo que eles seguiam, que é o mesmo de Roma, nos deram as ementas e disseram, bom, então agora vocês, né, deem essas aulas de primeiro semestre e depois a gente continua. E graças a Deus eu tenho o hábito de escrever absolutamente tudo que eu ouço, porque minha memória é muito visual. E eu tinha guardado o meu material de universidade, né? Então, montei apostilas correndo, fiz uma apostila de lógica, me pediram para dar filosofia da ciência. Aí, de repente, eu me vi em sala de aula, né? E dando aula para os seminaristas, né? E eu nunca tinha imaginado isso. Dei um semestre de aula, foi muito bacana, foi uma experiência assim maravilhosa. Tanto que no semestre seguinte, quando eles entraram no seminário, eles comentaram, né, como tinha sido as minhas aulas e os padres me perguntaram se eu não queria dar aula lá no Mater Ecclesiae. Então, 2006, eu comecei, então, como professora do Seminário Maria Mater Ecclesiae, e eles disseram, bom, então a senhora vai dar fenomenologia da religião. E eu falei, uau, nunca estudei, né? Eu falei assim, pode ser fenomenologia de Hegel, tem um capítulo da fenomenologia que trata da religião, e é bem bacana. Eles disseram, não pode ser, né? Daí, o que eu fiz? Eu tive que ir atrás, peguei apostilas do currículo, né, que era utilizado, livros, e uma apostila que era utilizada, que tinha sido feita por um padre lá de Roma, né, sobre fenomenologia da religião. Fui atrás, estudei, traduzi, botei material, e assim começaram as minhas aulas, e assim começou esse meu grande amor, né, por essa disciplina, né, fenomenologia, que depois, né, eu acabei, né, nesse meio tempo, eu conheci num encontro em São Roque para leigos, né, da Ordem Terceira do Carmo. Nós tivemos um encontro de 3 dias sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, né, que eu tinha ouvido bastante lá no curso do Frei Patrício Chadini e outros padres também que davam pra gente aula, padres carmelitas. Tinha conhecido bastante, tinha conhecido, né, Edith Stein como Irmã Teresa Benedita da Cruz, e sabia que ela era filósofa, mas assim, naquela época, lembrem, era um período em que eu, né, não conectava, né, filosofia e espiritualidade não conversavam, né, e religiosidade não conversavam, né, dentro de mim. Então, eu não tinha nem reparado. E naquele evento, 2002, foi antes de eu dar aula, o Frei Patrício chamou uma grande amiga, irmã Jacinta Turolo Garcia, né, que hoje eu sou uma grande amiga dela também, né, a próxima live que nós teremos semana que vem vai ser com ela. E ela foi chamada para falar sobre Edith Stein, filósofa, né? Ela tinha feito, a irmã Jacinta fez a primeira tese de doutorado sobre Edith Stein aqui no Brasil, né? Defendida e depois publicada aqui no Brasil. Ela fez em Roma, né? Mas depois publicou aqui no Brasil. E eu fiquei encantada com a Edith Stein e todo o percurso dela. Aí eu falei para o padre, meu padre amigo, pároco, ele começou a me dar biografias de Edith Stein. Aí eu acho que eu tenho umas 20, né? Eu comecei a ler e digo, mas tem tanta coisa semelhante. Ela também foi agnóstica, ela também separava as duas coisas. Depois, as coisas que foram acontecendo com ela, fui me identificando muito com Edith Stein, né? E continuava dando as minhas aulas no seminário, Fenomenologia da Religião, Filosofia da Religião, onde eu estudava a questão do ateísmo, né? Por que a religião parou de dialogar, né? As questões tinham a ver com a religião, Deus, alma imortal, liberdade, pararam de ser consideradas como filosóficas no senso estrito do termo, especialmente pela filosofia moderna, crítica de Kant, né? E depois como a religião realmente foi colocada de fora, né, desse universo do pensamento, como se a gente tivesse, né, uma divisão aqui, né, a razão aqui, né, e religião é coisa de coração, e coração e mente não se comunicam.
né? Tanto que eu tenho nos meus diários, que eu também eu gosto, sempre gostei de escrever, eu tenho num deles, nesse encontro de São Roque, esses tempos eu fui ler, e eu dizia, Edith Stein, você parece, você funcionou quase como um alçapão que ficou aqui, né? E assim, abriu, né? Essa comunicação, né? Entre o intelecto, né? E toda a dimensão afetiva, a dimensão de amor, que não é uma dimensão não intelectual e não racional, ela também é racional, né? Então, porque eu fui assim, criando uma grande paixão, né? Porque no fundo se tratava da minha própria vida, né? Não era um tema filosófico que me interessava apenas teoricamente, mas era algo em que eu me sentia representada, e vem a palavra representação, que lembra mais filosofia antiga, né? Mas não, era algo em que eu me reconhecia como pessoa, né? E eu percebia, inclusive falando com os meus alunos, que todos depois eu sei diocesanos, hoje eu acho que tem mais de 300 sacerdotes que passaram, né? Pelas minhas aulas, desde norte da Amazônia até o sul do Rio Grande do Sul, eram várias dioceses, né, que dão aula lá, que participam, desculpa, que assistem e fazem o curso de filosofia e teologia, ou só um deles, só filosofia ou só teologia, né? E eu percebia nesse ambiente secularizado que a gente vive, e até agnóstico, e muitas vezes ateu, e até contrário à religião, o quanto era importante os alunos, os futuros sacerdotes, poderem falar desses temas, né? Dessa abertura que o ser humano tem ao divino, né? Que é algo que está em todas as religiões, que é algo que já está lá, né? Vamos dizer assim, é aquela marca que Deus colocou na gente, e o quanto isso era importante para eles poderem conversar com pessoas que não faziam parte, né, da igreja, ou que tinham se afastado, tinham se desiludido, etc. E eu comecei a ter vários feedbacks positivos desses alunos, inclusive eles diziam, professora, sua apostila eu uso até hoje, a senhora tem que publicar, a senhora tem que fazer um livro disso, etc, etc. Claro, aquele tempo as aulas não eram virtuais nem nada, né? Era tudo no papel, e nós tínhamos pouquíssimo material sobre fenomenologia. E aí aconteceu que em 2012, eu ainda dando aula, foi meu colega lá no Mater da Eclésia, o professor Juvenal Savian Filho. Nós promovemos eu não esqueço, um simpósio sobre a encíclica Caritas in Veritate. Tava o padre Patrick Delubier, que eu já tinha o hábito de traduzi-lo, José Mário Brasiliense Cordeiro, que é com quem fundador da oficina municipal, onde eu dou aula também hoje, né? Então vejam como tudo se liga. E o Juvenal Savian, que tinha ido sem carro, porque tinha furado o pneu do carro dele. E na volta ele falou, puxa, agora eu não sei como é que eu vou fazer para voltar. Eu falei, professor, eu falei, Juvenal, deixa que eu te dou uma carona. Ele não era mais nosso colega lá. E aí no carro conversando, ele falou, e aí, seu doutorado? Eu falei, olha, desisti, tentei em tudo que é lugar, PUC, USP, daqui, de Porto Alegre e tal, não é para ser. Daí ele falou, vem fazer com a gente na Unifesp, né? Sobre Edith Stein, né? E eu falei, puxa, adoraria Edith Stein. Naquele momento eu já tinha saído das biografias, né? Claro, sempre continuei, mas eu já estava lendo textos dela e estava realmente me aprofundando, mas como autodidata, assim, em Edith Stein. E aí ele me convidou, ele disse, olha, só que aqui só tem mestrado, ainda não tem doutorado, então se você não se importar em fazer um segundo mestrado. E eu falei, tudo bem, Edith Stein entrou com 42 anos no Carmelo, foi ser noviça, né? Então, tudo bem, faça um segundo mestrado sem nenhum problema. E, bom, entrei no exame de seleção e começamos, então, em 2012, eu comecei a assistir as aulas com o professor Juvenal, e também criamos o nosso primeiro grupo de estudos, né, que segue hoje, quem coordena é a nossa querida amiga Clio Tricárico, né? Nosso grupo de estudos sobre Edith Stein. Começamos com a obra da empatia, né? Estamos seguindo as obras da Edith Stein. Então, desde 2012,
2012, né, nós nos reunimos nesse grupo com o professor Juvenal Savian Filho, né? Fiz o meu mestrado, inclusive sobre, né? Depois eu fui me dar conta que eu peguei o mesmo tema de doutorado em Hegel, sobre a noção da alma em Edith Stein. O meu mestrado, doutorado tinha sido sobre a figura da bela alma, meu mestrado na fenomenologia do espírito, né? E depois essa figura da bela alma me abria para a questão do conceito de figura e para a relação de Hegel com a Revolução Francesa, que seria meu tema de doutorado, né? E aí eu falei, incrível, né? A gente continua com as mesmas questões, elas simplesmente aquilo faz parte do meu ser, né? E aí eu fiz esse mestrado e a Ângela Lesbello, que é essa professora maravilhosa que vem ao Brasil desde 2000, eu já tinha começado a seguir alguns cursos dela quando ela estava em São Paulo e eu acabei convidando para participar da minha banca, né, de defesa do mestrado sobre as colorações da alma no conceito de pessoa humana em Edith Stein. Eu sigo 3 obras de Edith Stein: a empatia, depois a obra sobre a pessoa humana mesmo, as lições dela de 33, a empatia de 16, e depois a última obra dela, a Ciência da Cruz, em 42, e mostro como o conceito de alma que ela tem lá na empatia, quando ela ainda não tinha um encontro com Deus pessoal, quando ela ainda era agnóstica, que ela já tinha, assim, aprendido, né, a dimensão da alma como psíquica e espiritual, mas ela quase, ela não tinha grandes dimensões, luz, cor. E depois, quando ela foi aprofundando o estudo sobre o que é a natureza humana e sobre a interioridade humana, ela foi descobrindo Deus no seu interior, foi se tendo um encontro pessoal com Deus, e o próprio conceito de alma dela vai sofrendo, né, aprofundamentos ao longo da vida dela, né? Até a Ciência da Cruz, que é a última obra dela, em que ela segue, né, com o método fenomenológico, mas já muito enriquecido por todo esse diálogo que ela fez, né? Então ela também colocou em diálogo a filosofia moderna, Russell, com a escolástica, com a teologia, com os padres e os doutores da igreja, né? Então, lá estamos em 2014, terminei meu mestrado, pensei logo o que eu vou fazer, né? Vou continuar, vou fazer um doutorado em Edith Stein, mas que tema? Eu estava muito inquieta, falando se Edith Stein vivesse aqui, sobre o que ela estudaria, né? Depois de uma certa idade, eu falava assim, não quero fazer apenas sabe, uma tese escolástica, mas alguma coisa, né, que faça sentido para a vida minha e de outras pessoas, né? E foi quando eu comecei a assistir algumas palestras da professora Ângela, quando ela falava da antropologia dual de Stein, da questão do feminino e do masculino. Foi também aquele momento aqui no Brasil em que se falava muito de se colocar a teoria de gênero como obrigatória nas escolas, e aí eu comecei a me aprofundar, descobri que a teoria de gênero que se falava aqui no Brasil, ela era muito influenciada por essa filósofa Judith Butler. Descobri que ela tinha estudado Hegel, mas não um Hegel, mas um Hegel marxista, né? Um Hegel de quem tinham tirado, né, totalmente a dimensão transcendente, a dimensão do divino, que era essencial para ele, né? O espírito absoluto para ele era Deus encarnado, né? Deus que é tão amoroso e tão poderoso, que aceita se tornar um de nós, né? E se você tirar essa concepção da filosofia dele, realmente você pode dizer tudo de Hegel, né? E é isso que aconteceu. Então, eu comecei a perceber nesses argumentos, né, da teoria de gênero, por ter estudado tanto Hegel, comecei a perceber onde havia esses pontos de atrito
e comecei a ter essa vontade de fazer um doutorado sobre essa questão. E aí começou uma nova via crucis, né? Para tentar descobrir em que universidade, em que curso, né? Todo mundo me dizia, não é bem filosofia, não é bem psicologia, isso é um pouco sociologia. Falava, gente, mas é antropologia filosófica. Ai, mas a questão de gênero é uma questão também complexa, e realmente é, né? Eu tive a graça de ter contato com médicos, porque meu esposo é médico, fui fazer entrevistas, fui conhecer médicos que trabalham, inclusive, com transexuais, com intersexos, e tentar descobrir qual eram os critérios que eles tinham, né, para definir realmente, né, é um homem, é uma mulher, não eram corpóreos, né, corpóreos, mas eram corpóreos, eram psíquicos, eram espirituais, no fundo era como a pessoa se percebia e como a gente faz análise de como a gente se percebe. E aí eu fui vendo cada vez mais que a fenomenologia de Wittgenstein tinha resposta para isso tudo, mas que isso tudo era uma questão muito complexa, não era algo para um doutorado de uma pessoa só, e era algo que tinha que ser compartilhado com muitas outras pessoas e que tinha que ser trabalhado junto, né? Nesse tempo, então, eu estava cada vez mais em diálogo com a professora Ângela Lisbello, toda vez que vinha ao Brasil, com a irmã Jacinta, que nós já nos víamos todo ano também, ela tinha ido morar em Roma, e aí quando ela não podia acompanhar a professora Ângela, eu ia, traduzia. Aí também fui aprendendo italiano, assim como eu aprendi o alemão. No alemão não estudei bem, mas o francês, né? Depois eu estudei um pouco, mas foi praticando mesmo. E aí foi crescendo esse meu interesse, fui começando a participar de outros grupos de estudos, e até que, há 3 anos atrás, resolvi, junto com algumas amigas, criar o site Edithstein, né? edithstein.com.br, e pegamos outras meninas, uma psicóloga, uma outra, que fazia teologia, né? Mas também era da área da pedagogia, e aí a gente foi enriquecendo, né? E veio essa ideia de fazer um local onde a gente pudesse colocar todos os grupos que estudam em Wittgenstein, porque eu comecei a perceber, seguindo a professora Ângela, né, que ela desde 2000 ela vem aqui, esse ano 2001, fazem 20 anos que a professora Ângela Lisbello vem ao Brasil, e ela vai a várias partes do Brasil falando de fenomenologia, de Husserl e de Wittgenstein, e em vários cursos universitários, né? Aqui na USP ela é professora convidada do pós-graduação em psicologia, também da Federal de Campinas, né? Ela também, da USP Campinas, ela também é professora convidada lá, mas também em outros cursos. Quando eu a chamei, ela foi lá no seminário Mater Ecclesiae, ela é extremamente disponível, né, generosa, e percebi a riqueza, né, que era aquela grande pensadora que tinha um grande conhecimento de Husserl, um grande conhecimento de Wittgenstein, e que fazia essa ponte, né, entre essas várias disciplinas. E realmente eu tomei a Ângela como um modelo para mim, e eu falei, eu quero fazer isso, né? Um dia eu conversando com ela, eu falei, ai, professora Ângela, eu não estou conseguindo, acho que não vai dar certo, do meu doutorado. Ela até pensamos de eu fazer talvez em Roma, e ela disse, faz um livro, tem outras coisas que você pode fazer, isso não é tão importante, né? Tipo, segue, né? Segue que Deus vai lhe mostrar o caminho. E realmente me mostrou. Em 2018, né? Eu tive nas férias de inverno, eu já tive meu filho, eu tenho 2 filhos, um mora na Alemanha, em Berlim, né? Nós procuramos, então, no Natal, um ano ele vem, né? E outro ano meu esposo e meu outro filho, a gente tenta se encontrar. Nós tínhamos então se encontrado no Natal, que era pleno inverno, né? Retornando a casa num aeroporto de translado de um aeroporto para o outro, eu acabo caindo, biblicamente, caí 3 vezes num chão que estava com uma película de gelo, e tive uma vértebra
que deslocou da minha coluna, né? Naquele tempo, em 2018, eu já estava, né, pensando em talvez fazer o doutorado, uma boa parte dele de sanduíche lá na Itália, né, em Roma, junto com a professora Angela Lesbello, com orientação, e outra parte aqui. E aí depois que eu tive esse acidente, eu demorei um tempo até entender o que tinha acontecido, comecei a ter dores e tal, e soube que era algo que não podia ser remediado e que eu tinha, ou eu operaria a coluna e fixaria 3, 4 vértebras, e aí eu teria problemas e dores pro resto da minha vida, ou eu teria que fazer exercício, fisioterapia, hidroginástica, natação e etc, para me manter, né, podendo continuar dando minhas aulas e tal. O ano de 2018, então, foi um ano bem difícil. Eu dava aula além do Mater, eu dava aula também de antropologia filosófica e de Stein no seminário na Arquidiocese de Osasco. E em outubro eu percebi que eu não estava mais conseguindo, e eu pedi minha demissão dos 2 locais, né? Parei então de dar aula em 2018 para poder cuidar realmente de mim e cuidar toda essa parte da minha coluna. E foi aí que eu comecei a pensar, puxa, mas eu sentia muita falta de dar aula, né? E eu já era chamada de vez em quando para dar aula na oficina municipal, no curso, e a gente estava começando a criar um curso PASP, Princípios de Ação Social e Política, em que eu fui convidada a dar, né? Eu e também a Suzana Filizola Carneiro, a gente dava sobre Edith Stein, né? Sobre a pessoa Edith Stein, indivíduo e comunidade. E lá eu conheci a Jaque, Maria Alice e que eram as meninas que gravavam as aulas da oficina municipal. Um dia a Jaque veio conversar comigo e falou: puxa, eu tenho ouvido tanto as suas aulas de fenomenologia e são tão interessantes, quem sabe você grava essas aulas, né? Eu falei: puxa, nunca pensei em gravar aula, imagina, em 2018 a gente não falava nisso, né? E elas disseram: olha, nós temos um grupo de jovens de Rondônia que estão querendo estudar teologia do corpo. E eu já ouvi a senhora falar na aula que se a gente conhece João Paulo II sem conhecer, né, sem conhecê-lo como fenomenólogo, tudo que ele escreveu e falou perde muito, muito, né? E ela falou: quem sabe não daria pra gente fazer umas aulas, a gente grava, ela diz, a gente grava gratuitamente, você faz a aula gratuitamente e eles vão olhar e aí vão dizer se tá boa ou não, aí vai, né? Vamos ver se depois, de repente, a gente faz alguns cursos e tal. Então, em 2019, a gente começou. E aí elas trouxeram tripés, máquinas, vinham aqui, eu transformei este local, que era o quarto desse meu filho que mora em Berlim, num escritório, e elas vinham e filmavam. E aí eu falava: ai, que estranho dar aula para uma câmera, né? Mas elas diziam: não, mas nós estamos aqui, né? Realmente, era a Jaque e a Maria Alice. E às vezes elas convidavam, né, alguma pessoa também para estar junto. Elas assistiam a aula com tanta atenção que parecia que eu tinha, assim, tava falando para 100 pessoas, né? E comecei a me habituar com isso. E falei: puxa, bacana, né? Mas eu falei: queria ter mais contato com esse grupo. Então eu comecei a entrar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu entrava na reunião deles, eles tiravam dúvidas, a gente começava a conversar. Começamos a ter um contato online, olha que interessante. Numa época em que, né, ao menos no meu âmbito, no meu círculo de amizades, ninguém fazia isso. E foi aí que todo ano de 2019 foi assim. E eu falei para eles: olha, eu quero falar para vocês da teologia do corpo, mas antes vocês têm que conhecer fenomenologia, depois vocês têm que conhecer Edith Stein, para vocês entenderem Carol Wojtyla, para a gente ler Fides et Ratio, e aí a gente entrar na teologia do corpo. E eles disseram tudo isso, eu falei: vamos fazendo, vamos ver se vocês gostam. E foi assim, a gente foi caminhando. E realmente foi um trabalho maravilhoso, e eles foram me dando feedbacks muito interessantes,
coisa que meus alunos também davam, mas era no ambiente de seminário. Aí eles diziam, professora, suas aulas são incríveis, porque são coisas que depois a gente leva para a vida. Eu estou mudando o meu olhar, estou mudando o modo de eu ver as outras pessoas. Inclusive, lá em Rondônia, esses jovens, eles eram jovens já muito envolvidos na própria sociedade e também acho que alguns eram, inclusive, eram da prefeitura e trabalhavam com habitação popular, então eles participavam daquelas reuniões e tinham também pessoas de outras religiões e eles diziam, puxa, antigamente eu via eles, os evangélicos falando, eu já ficava dizendo, ai, esses evangélicos. E depois dos seus cursos, eu começo a falar, poxa, tem bastante coisa interessante, a gente tem bastante coisa em comum, né? Essencialmente, temos muita coisa, claro, né? Cada um com seu enfoque, mas é rico a gente ter essas várias visões, né? Sobre o próprio cristianismo. Cada um convicto com a sua, sabendo que a sua, né, é verdadeira, especialmente se a gente é católico, né? E aí o texto do Bento XVI, Verdade do Cristianismo, ele é muito bom para isso, para a gente entender o que isso significa, né? Não significa que nós somos o dono da verdade, mas que a nossa... Ah, agora eu vi, o Marcelo está assistindo de Rondônia. Muito bom, muito bom. E então, eles fazem muito parte da história, eles estão na base da Chuete, né? Graças a vocês, Marcelo, que a gente começou. E aí veio 2019, eu pensando, sempre dando aula na Missão Municipal, não só isso, gente. Nesse meio tempo, mesmo enquanto eu dava aula no Mater, eu comecei a ser convidada para dar palestra, fui para Taubaté, eu comecei para o interior de São Paulo, fazia parte de um grupo em Lorena. Daí me convidaram, junto com o professor Eduardo, para falar 3 dias nos Salesianos, lá em Manaus, né? O ano passado eu fui convidado, retrasado, para dar uma semana de filosofia em Rio Branco, no Acre. Então, eu já, de certa forma, eu já ia levando Edith Stein para lá e para cá, né? As pessoas me convidavam, eu sempre dizia, olha, se vocês tiverem, me pagar minha condução e eu tiver onde ficar, posso ficar em casa de família, eu quero conhecer, agora eu quero ter um feedback, eu quero saber como vocês entendem a fenomenologia, eu quero, né, entender e quero progredir também, crescer como professora, como pesquisadora, como ser humano, né? Mas eu nunca tinha feito isso nada de uma forma profissional, eu tinha minhas aulas, né? E aí foi quando começou a pandemia e eu comecei a ficar muito inquieta em casa, meu marido, eu, né? E aí, o que eu vou fazer? Meus filhos disseram, mãe, por que você não começa, né, a dar aula online? Eu falei, não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Aí meu filho, engenheiro já vai resolvendo as coisas, né? Já entrou na internet, já comprou uma lâmpada, já comprou esse aqui, eu não tô usando porque eu tô na internet, né? Mas já comprou esse microfonezinho e falou, mãe, luz e som, isso que você tem que ter em um celular. E eu falei, não sei como fazer isso. E aí conversei com a Jaque e Maria Alice, e aí elas disseram, não, a gente pode te ajudar, a gente pode ver uma plataforma, e foi assim, gente, que em junho do ano passado, né, eu estava nesse meio tempo num dos grupos que eu participava, que chamava-se GEFES, né, Grupo de Estudos Fenomenológicos em Edith Stein, né, eu participava desse GEFES e tinha muitos psicólogos, era um grupo que eu gostava muito, porque nosso grupo do Juvenal, agora não, né? Mas especialmente até uns anos atrás, só tinham filósofos, e filósofos estavam no pós-graduação, estudando Russell, estudando especialmente Edith Stein, né? Ou o Círculo de Gotinga, mas Edith Stein. Então, era um grupo de estudos com vocabulário muito técnico, o que é muito bacana. Mas quando começaram esses encontros online, eu comecei a participar de outros grupos, e este grupo de Fortaleza, da Federal de Fortaleza, do Ceará, com a professora Úrsula, era um grupo que tinham muitos psicólogos, e psicólogos de várias correntes, logoterapia, ADI, tinham também seminaristas,
religiosos, tinham filósofos, era um grupo muito, um grupo, né, continua, o Jeffs, né, um grupo que eu tenho também muito carinho, né, e aí eu via que às vezes quando a gente apresentava coisas sobre Edith Stein, os psicólogos diziam: puxa, mas eu não entendo esses conceitos de fenomenologia, são muito complicados. Eu falava: gente, não são complicados, mas é que a gente tem que entender o contexto deles, né? Tem que conhecer um pouquinho de história da filosofia, né? Fazer todo aquele caminho, né? O caminho das pedras que eu fiz, que eu tinha feito com o grupo aí de Rondônia, né? Tem que começar a conhecer um pouquinho da história da filosofia, que eu chamo Fé e Razão na Linha do Tempo, né? Saber como filosofia e as questões sobre, né, as questões sobre aquilo que vem antes de nós, vai depois de nós, né, que são as questões que são tratadas pelo âmbito da religião, da teologia, né, Deus, né, ou então o que está antes, o que está depois, que não está aqui no mundo humano, né, está na transcendência, e as questões da natureza, do mundo, do ser humano, que são as questões da filosofia, caminhavam em paralelo, né, elas se dialogavam ao longo da história da filosofia, se separaram na modernidade, e Russell, com a fenomenologia, né, ele tentou resgatar, né, de novo, né, esse olhar para as essências, que não descarta do seu objeto de análise nada, né, que não diz, por exemplo, só vou estudar aquilo que posso perceber pelos 5 sentidos. Não, você começa pelos 5 sentidos, mas depois você vai além dos 5 sentidos, você começa a fazer induções, deduções, generalizações, abstrações. Então, a fenomenologia, de certa forma, ela resgata e, sem querer, né, a fenomenologia acabou atraindo, né, pessoas que, ao conhecer a fenomenologia, se tornaram cristãos, porque era uma religião que propunha uma universalidade, né, uma estrutura, a fenomenologia pensa uma estrutura geral de todo ser humano, independente de onde ele é, do que ele faz, etc., né? De qual foi a sua criação, ela está lá, né? E o cristianismo é a religião que reconhece que todo ser humano é filho de um mesmo pai, de um mesmo Deus que é pai, que caminha com o ser humano na história, né? Então, história, né? Aí tem a ver com também, no fundo, me atraí por Hegel por causa disso, que era um pouco era com certeza, né, o meu passado na época que eu era agnóstica, mas eu não pude abandonar todos aqueles valores que no fundo me foram apresentados e que eram meus valores, né, que eram os valores cristãos, né? Então vejam como fenomenologia resgata tudo isso, e Edith Stein é quem vai explicitar esse resgate, colocando em diálogo a fenomenologia como filosofia moderna com esses pensadores da nossa tradição, né? Pensadores cristãos. E com isso, nós então, veio no Jeffs, veio esse pedido: professora, a senhora daria um curso então para nós, rapidinho, assim? Eu falei: tá bom, eu dou sim, né? E aí, eu ia fazer esse curso, falei com meus filhos, e meus filhos disseram: mãe, você tem que fazer uma coisa certa, você tem que montar uma MEI, você tem que cobrar, não precisa ser muito, mas assim, tem que ser uma coisa certinha. E eu falei: ai, meus filhos, eu não sei, nunca fiz isso dessa forma. E eu sei que a gente aprende, né, com os nossos filhos, é tão bom. Que foi assim que comecei minha primeira turma, né, no boca a boca. Eu dizia: olha, gente, eu vou precisar cobrar, porque eu vou ter que, né, preciso de uma plataforma, preciso pagar pessoas para isso, tenho ao menos que cobrir meus custos, mas quem não puder pagar, não paga. E aí eu tive muitos bolsistas, eu dizia para os bolsistas: daí vocês convidem outros. Eu sei que ao final de 2 meses eu estava com 200 alunos, 198 alunos, né, fazendo esse curso de introdução ao pensamento de Russell e Edith Stein. E aí foi quando eu percebi que eu não dava conta sozinha, né? Eu precisava de alguém para me ajudar. E foi quando o Leonardo voltou a participar da minha vida. O Leonardo foi meu aluno lá no Mater Ecclesiae, inclusive ele fez a monografia dele comigo, sobre a minha orientação sobre Edith Stein, né? Depois ele foi para fazer a teologia no Rio Grande do Sul.
Ele foi para fazer teologia e lá ele percebeu que não era a vocação dele. E aí nós retomamos contato e eu falei, Léo, você não quer me ajudar? E começamos assim com o Léo me ajudando, depois eu procurando uma plataforma de gerenciamento de cursos, e assim que a Chouette foi criada, né? Chouette Cursos de Educação. Deste curso de introdução, nós percebemos que a gente poderia editar e transformar em produto para depois outras pessoas fazerem, para não precisar estar sempre repetindo o mesmo curso. E aí eu fui aprofundando, né? Dei um segundo curso sobre feminino e masculino. Sempre os meus cursos duram praticamente 3 meses, onde eu tinha 2 turmas. E depois começamos a trabalhar o tema da empatia em Edith Stein, né? Que nós terminamos há um mês atrás. Terminando isso tudo, o que eu percebi que estava muito legal, só que por eu estar me aprofundando, claro, eu não conseguia, né, ter 200 pessoas que se interessam por Edith Stein. E como eu tinha feito uma estrutura toda, né, de 2 plataformas, uma para gravação e edição, né, as pessoas que eu tenho que remunerar, já que Maria Alice, depois o Léo, e agora a Michelle vem nos ajudar, a irmã do Léo, eu teria que pensar um outro modo, né? De fazer com que mais pessoas tivessem contato com esse curso introdutório e para daí poder oferecer outros cursos. Inclusive tenho muita vontade de fazer um curso introdutório Fé e Razão na Linha do Tempo, que é esse de Fenomenologia da Religião, Filosofia da Religião, Teologia Filosófica, que é as questões do mal, da liberdade, e Fé e Razão, né, a Fides et Ratio. De certa forma seria a Fides et Ratio, né, mas feita nessas etapas. E continuar a análise das obras de Edith Stein, né? E para isso eu conto, né, com a ajuda de vocês, né? Eu tive ao longo desse 1 ano, fiz grandes amizades, né? Então essa coisa de que a coisa online não é empática, não é verdade. Ela é empática sim, claro que não é a mesma coisa. Sonho o dia poder visitar cada um de vocês, né? Já tenho amiguinhos do Carmelo, adoraria muito, muito, muito ir lá para Minas, né? Ir lá mesmo para Rondônia e conhecer essas pessoas, né? Que acabei ficando próximas, né? Conhecer presencialmente. Mas ao longo deste 1 ano, especialmente essas primeiras 4 turmas do curso introdutório, a gente teve os bolsistas, monitores que me ajudavam, a gente tinha uma troca diária, foi uma experiência muito rica, né? Supriu toda aquela minha saudade de dar aula que eu tinha, né? Mesmo sabendo que é uma câmera, eu acabei conseguindo 2 computadores antigos, um que eu tinha, um que era da minha mãe, e eu tenho 3 telas para poder ver o rostinho dos alunos numa tela, na outra ver os slides e na outra estar me vendo, né? Ver o que vocês veem. Então foram coisas que foram acontecendo, assim, que foram se construindo, e agora a gente quer ir para uma segunda etapa, né? Em que a gente quer conseguir promotores, parceiros, amigos que difundam os nossos cursos, especialmente o curso introdutório, para que daí a gente possa pensar juntos que cursos mais interessam, que propostas. Já recebi uma proposta de fazer uma leitura comentada, né, de uma obra de Edith Stein. Eu falei, ótimo, só que tem que ter um mínimo, né, 20 alunos, 25 alunos, para poder custear tudo isso, né? E tô sempre entregando na providência, né? Na providência divina, porque é ela que nos segue, querendo ou não, acreditando ou não, né? É ela que nos conduz. Eu acho que só contar essa minha história dá pra gente ver como é a providência mesmo que nos conduz, como é por ela que a gente vai, né? Não é por
de outro modo. E aqui estou, né, assim, seguindo esse grande modelo dessas outras duas grandes mulheres, que é a irmã Jacinta Turolo Garcia, a professora Ângela Lesbello, né, que também sempre com muita generosidade, sempre com muita, né, com muita empatia, sempre com muito acolhimento, generosidade e rigor técnico e científico, mas ao mesmo tempo didática, né? Tudo isso, e no fundo, o que a Ângela diz, uma filosofia no feminino, né? E é isso que eu espero, né, mesmo, com essa nossa plataforma de cursos. Inclusive, o meu grande sonho é poder fazer com que esses cursos atinjam também as congregações religiosas, especialmente de mulheres, que eu sei, elas têm muito menos tempo, agora já está mudando, né? Mas geralmente as mulheres, as congregações religiosas femininas, elas têm pouco tempo para se aprofundar, elas precisam logo, né, tá lá no apostolado, e elas precisam também o alimento intelectual de qualidade, um alimento que é um alimento vivencial, um alimento de vida, né? Então, é o meu sonho ter essa possibilidade de ter muitos alunos que custeiam a plataforma para eu poder, bom, independente de ter ou não, enquanto eu tiver a plataforma, poder oferecer esse curso, se vocês souberem, estiverem assistindo, quiserem indicar, né? Essa semana eu tive contato com uma irmã muito querida da Toca de Assis, e ofereci também para elas, porque eu acho que, especialmente quem está, né, nesse contato de apoio ao ser humano, precisa muito, né, desse suporte, desse suporte teórico para entender como é o ser humano, conseguir dialogar com pessoas que têm visões de mundo diferente da nossa, porque a fenomenologia nos apresenta o que é essencial do ser humano, né? Então, se a gente tem o que é essencial, a gente consegue conversar com qualquer um, trocar ideias, se enriquecer, compartilhar, né? Compartilhar visões de mundo, compartilhar as próprias histórias. Isso é muito bonito, né? E é essa minha vontade, né? De continuar aqui assim, e conto aí com vocês. Agradeço todas né? Já estamos chegando para o finalzinho. Agradeço aí a participação de todos que estão colocando aí no chat. Também, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma colocação, eu agradeço. E falar então das nossas próximas. Esse mês eu não dou aula, não vou dar nenhum curso, mas nós teremos as nossas lives, aulas de aniversário, toda sexta-feira, das 8h30 às 9h30. Na próxima semana nós vamos ter, só que em outro horário, né? Horários para religiosas, vai ser às 15 horas, na próxima sexta-feira, dia 11, que é a festa do Sagrado Coração. Nós teremos a irmã Jacinta Turolo Garcia, uma personagem incrível, uma mulher maravilhosa, que é da congregação das Apóstolas do Sagrado Coração, né? Saibam que essa congregação, por muito tempo, ela sofreu discriminação porque a igreja não aceitava, né, o apóstolo ser utilizado no feminino, né? Mas aí a irmã Jacinta pode contar um pouquinho a história dela, mas o que ela vai nos falar é sobre a relação entre Edith Stein e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma coisa que eu também conheci há bem pouco tempo, né? As inscrições são feitas pelo nosso site cursos.edithstein.com.br, né? E todos vocês serão muito bem-vindos. Na outra sexta-feira faremos uma live, dia 18, com alguns alunos que participaram dos nossos cursos, que querem falar um pouco, né? Nós convidamos que vão falar um pouco sobre o que significou, né? Esse novo olhar, né? Esse olhar de admiração ou espanto, como eu gosto de falar, né? Taumasia dos gregos, que faz a gente
reconhecer o outro semelhante a nós, né? Mas reconhecê-lo também na sua singularidade, né? Na sua singularidade irredutível. Então, eu agradeço a todos. Uau, agora que eu vi que eu passei bem do tempo, eu entrei mais tarde, não estava dando muito certo, mas tudo é providencial. Agradeço, então, a presença de todos vocês e nos vemos, então, na próxima semana. Se ninguém mais tiver nenhuma colocação, nos vemos, então, na próxima semana. Um abraço a todos. Com certeza, Frei Luiz, adoraria. Uma boa noite a todos vocês.